Graça e paz, irmãos. Aqui mais uma vez o pastor Francisco, para mais uma das nossas aulas, falando sobre o panorama bíblico do Novo Testamento. Eu tenho certeza que é motivo de muita alegria de nós estarmos compartilhando este momento. Então, que você possa se alegrar por ter mais essa oportunidade de estar aprendendo sobre a palavra de Deus. Amém? Então, se alegre, glorifique ao Senhor neste momento, porque Ele é digno. Amém? Então, vamos orar para que a gente possa dar início a mais esta aula. E eu tenho certeza que o Senhor falará muito aos nossos corações. Amém? Querido Deus, aqui estamos mais uma vez em Tua presença, louvando o Teu nome, bendizendo, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos livrado de todo mal. E mais uma vez, Senhor, nós estamos reunidos, ó Pai, para aprender a Tua palavra, para meditarmos nas Escrituras, porque sabemos, ó Pai, que as Escrituras do Senhor são todas inspiradas, sabemos que ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos direcionar. E cremos, Pai, que não será diferente neste momento. Por isso, nos conduza em todo este ensinamento, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar aos nossos corações e que sejamos grandemente abençoados por Ti, pois o Senhor é maravilhoso e a nossa vida está toda em Tuas mãos. Por isso nós oramos e cremos na provisão do céu sobre nós, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Vamos lá? Semana passada, nós iniciamos aí o estudo, dessa sequência, onde o apóstolo Paulo ele vai escrever essas duas epístolas tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. Então, na semana passada nós falamos, sobre a primeira epístola aos Tessalonicenses, uma epístola que, como a gente aprendeu, ela é uma epístola que fala de maneira prática, com a igreja, uma igreja nova, uma igreja que surgiu, durante ali a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e nós vamos ver a importância desta igreja para o apóstolo Paulo. Na sua primeira epístola ele vai falar exatamente sobre a questão desta igreja permanecer firmes ali naquilo que ele chama de a tríade cristã, algo que a gente falou bastante aqui na lição passada, onde nós tratamos exatamente sobre essa tríade e como que tudo isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Então, que nós possamos prosseguir caminhando nisso. Então, o apóstolo Paulo vai falar ali sobre a fé, sobre o amor e sobre a esperança, que faz parte desta tríade cristã que era visível ali naquela igreja e como eles cresceram. Nós falamos também sobre a volta de Cristo, nós falamos sobre as lutas que eles enfrentavam, as perseguições, e hoje nós vamos dar prosseguimento a esse estudo, essa igreja de Tessalônica, tá bom? Então é importante que a gente esteja aprendendo. Sabemos que as epístolas são pequenas, a primeira epístola aí, nós vemos que temos aí apenas 5 capítulos, a segunda epístola tem apenas 3, e hoje nós vamos estar observando sobre exatamente a realidade pela qual o apóstolo Paulo escreve essa segunda epístola em um breve tempo. Acredita-se que foi menos de um ano, aproximadamente aí 6 meses, a diferença da escrita de uma para a outra epístola. Então nós estamos aí diante de uma epístola que foi sucessor, ou seja, veio depois da primeira, Então nós vamos estar trabalhando sobre esse assunto.
E aí é importante a gente aqui lembrar, né, o contexto, né? Então vamos lembrar um pouquinho sobre o local, o contexto onde que está inserida, né, essa epístola, né? Então é importante que a gente entenda esse contexto. Primeiro nós estamos falando então de uma epístola aos Tessalonicenses, né? Então a cidade é Tessalônica, né, é uma cidade grega, capital, né, da região da Macedônia, né, onde nós aprendemos aí que o apóstolo Paulo passa, né, por Tessalônica, então na sua, né, segunda viagem missionária, quando em Trode, né, ele tem uma visão de um cidadão macedônio, né, que diz: passa a Macedônia, né, para que o evangelho chegasse ali e socorresse, né, aquele povo. E ali, né, chega então, né, primeiramente em Filipos e depois desce, né, para Tessalônica, que era a capital da Macedônia. E quando o apóstolo Paulo, né, chega ali, ele vai ministrar a palavra, né, por 3 semanas, né, ali naquelas sinagogas, como era de costume. O apóstolo Paulo, quando chegava em uma cidade, ele logo procurava um ponto de pregação, né, e ali ele então falava a respeito, né, da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então ele trazia ali os seus ensinamentos e fazia os seus debates, né, ali com os mestres da lei, né. Então a gente aprende muito aqui que o apóstolo Paulo, né, ao chegar em Tessalônica, ele, embora ficou um pequeno tempo, um pequeno período de tempo ali, mas ele conseguiu de maneira muito objetiva, né, estar alcançando o coração, né, dessa igreja. E você vai ver o quantos assuntos, né, o apóstolo Paulo tratou com essa igreja em apenas 3 semanas, né? Então isso é maravilhoso se ver. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que deseja alcançar a todos os lugares. Como eu disse, Tessalônica, né, era uma cidade, né, grega, era um lugar, né, onde que havia vários portos, então uma cidade muito parecida com a região de Corinto, né, uma cidade muito importante, porque, como a gente falou na última lição, ali, né, passava-se por ali uma rodovia muito importante, né, que fazia aquela ligação, né, de um extremo a outro, porque a gente tem uma ideia disso. Seria como hoje, né, nós temos visto aí, né, uma realidade da Ferrovia Norte-Sul, onde que corta, né, todo o país, né. Nós vemos que ali também havia, né, essa questão dessa rodovia, né, que ligava vários lugares no Império Romano, e Tessalônica, né, fazia parte, né, desse trajeto. Então era uma cidade, né, muito importante. Uma cidade que não era uma cidade muito grande, mas também não era uma cidade pequena, né? Alguns historiadores dizem que ali tinha aproximadamente 200 mil habitantes, né? Era uma cidade, né, bastante atrativa, né, para o comércio, de modo geral. E como era uma cidade grega, né, nós vemos aí que então, né, dali parte, né, a questão da cultura grega, né, estar tão envolvida, né, e ter que ser, né, tão desmistificado ao longo das epístolas, né, do apóstolo Paulo. Né, nós vamos ver essas marcas nesta igreja aí. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento desse contexto, o que o apóstolo Paulo, né, ali enfrentou durante este período, né, ali com essa igreja, tá bom? Então é algo que realmente, né, chama aí a nossa atenção. Então vamos lá, vamos aqui ao nosso alvo dessa lição. Então no final dessa lição, o propósito é que nós venhamos conhecer, né, a melhor forma de corrigir erros doutrinários pessoais e de outros, tá? Então essa epístola é uma epístola, como eu disse, muito prática também, que vem para tratar realmente, né, situações de erros doutrinários que estavam sendo pregados naquela igreja naquele tempo, né, e também
né, para que a gente possa corrigir os nossos próprios erros, né, compreender situações que a gente pode se deparar. Então é muito importante o estudo da palavra de Deus. No final, nós precisamos procurar ser dependentes de Deus a fim de conhecer a doutrina correta, né, por meio da oração. Ou seja, nós precisamos buscar no Senhor, através do Espírito Santo, né, a direção correta da sua palavra. E também identificar os erros doutrinários, né, na vida e trabalhar para corrigi-los. Porque às vezes a gente vive circunstâncias na nossa vida hoje que é fruto de um erro doutrinário que a gente foi aprendendo. E ao longo da vida a gente vai entendendo que isso não é o bíblico, né? Que isso não é aquilo que faz parte da doutrina. Lembra-se que doutrina é a parte teórica, mas doutrina é aquilo, né, que é realmente, né, chancelado por Jesus, pelos seus apóstolos, pelos profetas. Então, para que algo se torne uma doutrina, é necessário ter base bíblica, tá bom? Então, que nós possamos realmente estar caminhando, aprendendo um pouco sobre isso. Amém? Então, vamos lá. Como a gente faz, né, todas as semanas, nós vamos falar aqui algumas informações básicas, né, importantes, que essa epístola faz parte das epístolas do apóstolo Paulo, como a gente tem falado aqui, né? É uma epístola eclesiástica, ou seja, direcionada a uma igreja. O autor dessa epístola é o próprio apóstolo Paulo, né? A datação dessa epístola é por volta de 52 depois de Cristo, né? Como eu disse, a primeira epístola é escrita entre 51 e 52, e acredita-se que também, né, daí alguns meses, né, não chegou a virar o ano, essa segunda epístola também é entregue, né, para estar corrigindo algumas situações importantes ali. O alvo dessa epístola são crentes de Tessalônica, ou seja, aqueles que entregaram as suas vidas a Cristo, né, aqueles que haviam convertido ao Senhor. Então, por isso que o apóstolo Paulo, né, envia essa epístola para corrigir situações que chegam até ele, né, através da visita ali de Timóteo. A expressão-chave, né, daquilo que vai ser tratado, né, em toda essa epístola vai ser basicamente o dia do Senhor, ou seja, a volta do Senhor Jesus Cristo, que é um assunto muito importante tratado naquela igreja e um assunto também muito importante para a nossa geração também. E quero, né, te chamar a atenção aí para o versículo, né, aquele versículo que a gente usa, o versículo para decorar, o versículo de destaque, que está lá em Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais, ou seja, a não permitir, né, que as ideias sejam mudadas, né, da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procede de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O que o apóstolo Paulo está falando aqui e por que essa epístola vai tratar tanto sobre esse tema do dia do Senhor? Porque naquele tempo estava sendo pregada uma falsa doutrina de que o dia do Senhor já havia acontecido, de que esse dia do Senhor já havia se concretizado na igreja. Então nós vamos ver como isso é desconstruído pelo apóstolo Paulo e sobre a importância, né, de nós estarmos sempre buscando, né, estar prontos, preparados e com a certeza da nossa salvação, porque em breve o Senhor virá para buscar a sua igreja. E nós, em todo o tempo, todos os cristãos precisam estar sempre preparados para isso. Amém? Então vamos lá. No nosso esboço, que eu vou estar encaminhando para vocês, vocês vão ver que aqui o apóstolo Paulo ele subdivide nessa epístola, né, em alguns assuntos importantes que são tratados em cada capítulo,
e assuntos que levam destaque, né? O capítulo 1 é um capítulo de encorajamento, onde vai falar sobre a gratidão e sobre a importância de não se desanimar na fé, ou seja, para que a gente, né, esteja sempre alinhado, né, com a prática correta em relação à volta de Cristo. Então, tudo vai culminar sobre como nós devemos, né, praticar as boas obras do Senhor até que Ele venha. No capítulo 2, ele vai dar instruções, né, a respeito da volta do Senhor Jesus, e ele vai falar também acerca da doutrina, né, sobre escatologia, ou seja, sobre essa parte da volta do Senhor. No capítulo 3, ele vai trazer aí algumas correções, né, e falar também a respeito da desobediência. Então, são assuntos importantíssimos, assuntos que fazem parte, né, do contexto cristão e que precisa ser tratado. E no nosso tempo não é diferente. Então, quando nós olhamos aí para essa epístola, nós podemos aprender muito. E essa epístola aos Tessalonicenses, ela fosse definida, né, em uma sentença, poderia ficar assim: Paulo continua a encorajar a igreja de Tessalônica em face aos sofrimentos presentes. Então ele exorta os crentes locais em relação às deturpações sobre a volta de Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo está realmente trazendo ali uma realidade para eles de que nós não podemos permitir que falsas doutrinas, né, venha deturpar, né, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso respeito. Então é necessário que a gente esteja atento a estas questões. Amém? Aqui, se nós for fazer um comparativo, né, entre as epístolas, nós vamos perceber aqui, né, que cada epístola trabalha com temas muito parecidos, tá? Embora são epístolas que foram escritas em períodos diferentes, mas como eu disse no início, foram em um curto período de tempo, onde elas têm uma ligação entre um e outro. Na primeira epístola, o apóstolo Paulo vai falar sobre a consolação, o apóstolo Paulo vai falar sobre encorajamento, ele fala também sobre escatologia e sobre a volta de Cristo. Então a gente pode imaginar a primeira epístola de Paulo como os primeiros passos para caminhar com Jesus, como ali a cartilha de iniciação de um cristão. E a segunda epístola, ele trata também sobre muitos desses assuntos, como o caso da escatologia e o dia do Senhor, né? Ele trata sobre esses assuntos, mas ele traz uma epístola já direcionada também à parte de correção e de exortação. Por quê? Porque foi identificado ali, nesse pequeno lapso de tempo, né, um problema. Qual era o problema? Que eles, por ser novos demais na fé, por ser uma igreja muito nova, né, estava surgindo no meio deles, né, falsos mestres, né, ali ensinando doutrinas distorcidas, e isso estava deturpando aquilo que ele havia orientado. Então o apóstolo Paulo vem aqui para dar a eles suporte nesse aspecto. Então aqui nós vemos a importância de estarmos sempre, né, dando suporte uns aos outros. E aqui ele nos deixa um padrão, né, nos deixa um exemplo. E com certeza isso aqui alimenta muito a nossa vida. Amém? Então nós podemos aprender muito, né, sobre aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui. Mas eu queria que você, nesse instante, abrisse lá a sua Bíblia, né, lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Nós vamos estar lendo este texto aí do capítulo 3, né, no versículo 8, e também os versículos 10 e 11. Né? Vamos fazer a leitura, que diz assim: Nem jamais comemos pão à custa de outro, e pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Versículo 9. Não porque não tivéssemos este direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes.
Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. E elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, coma o seu próprio pão. O que o apóstolo Paulo está tratando aqui, queridos? Um problema escatológico que surgiu ali na igreja. Como eles esperavam a volta de Jesus, embora alguns imaginavam que isso já havia acontecido, outros estavam aguardando como se fosse algo iminente. E o que eles faziam? Eles abandonaram seus trabalhos, eles pararam de trabalhar. E esse tipo de distorção da palavra de Deus é muito comum, né, no meio de uma igreja onde não tem profundidade nas Escrituras. Então, nós podemos encontrar em alguns lugares pessoas que deturpam, né, a palavra de Deus, principalmente naquilo que tange, né, a escatologia propriamente dita. Né? Escatologia significa a doutrina das coisas futuras ou a doutrina das últimas coisas. Então, muitas pessoas, né, fazem o uso distorcido e isso gera confusão na mente das pessoas. Então, nós hoje precisamos estar atentos àquilo que a palavra do Senhor nos ensina, para que nós não caiamos, né, nessas distorções. Então, o povo ali chegou ao ponto de dizer: então se Jesus vai voltar daqui a pouco, então eu posso ficar sem trabalhar. E a coisa não é assim, né? A palavra do Senhor, né, o próprio Jesus, ele vai falar que o dia do Senhor será como nos tempos de Noé. A realidade é que às vezes as pessoas não têm se atentado para isso. Nos tempos de Noé, as pessoas casavam, se davam em casamento, ou seja, vai estar acontecendo tudo normal. O Senhor vai dizer que ali será como nos dias, né, de uma mulher dar à luz, ou seja, das dores de parto. Se tem uma realidade na vida da mulher, é que quando ela está grávida, a realidade é de que aquela criança vai sair, né? Às vezes de maneira inesperada, né? Por mais que a mulher faz o acompanhamento, né, certinho, às vezes marca para um dia, nasce antes, né? Então as coisas de Deus será assim também, a vinda do Senhor Jesus será assim. Então o que as pessoas estarão fazendo será lícito. Então trabalhar, fazer as coisas, não tem nada de ilícito nisso. Então essas pessoas estavam levando isso ao extremo. Não, então se o Senhor Jesus vai voltar, eu não vou mais trabalhar. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque tem muita gente que às vezes pensa: o Senhor Jesus vai voltar, então eu estou salvo e agora está tudo certo. Não, nós temos que continuar pregando a palavra. Se nós ansiamos pela volta de Jesus, se nós queremos e se nós até oramos por isso, o que nós temos feito para que Jesus volte? Porque ele também disse, né, que quando o evangelho do Senhor for pregado em todas as nações, então virá o fim. Então que nós possamos estar sendo, né, aí agentes propagadores do evangelho de Jesus, né, que vidas sejam alcançadas, que pessoas conheçam o Senhor e que vivam para a glória dele. Então que nós possamos fazer isso e que possamos ter noção, né, de que temos que ter essa convicção, essa certeza o tempo todo, porque como diz a própria palavra do Senhor, como nos dias de Noé, ninguém saberá o dia que a chuva vai cair. Então o Senhor sabe, né? Só o Senhor sabe o dia que ele vai voltar. Então nós precisamos estar atentos, né, o tempo todo. Amém? Então que você possa compreender isso. Então vamos lá, vamos caminhar aqui, né, sobre essa questão. Então o problema escatológico gerado nessa igreja foi esse, né? Geralmente as pessoas não param para ver o quão importante é essas questões doutrinárias. Depois, né, nós vamos ver o apóstolo Paulo tratando também, né, sobre essa questão escatológica, né, e reafirmando, né, aspectos muito importantes
tá? Na palavra. E aí eu quero te convidar, né, aí para que nós possamos ler de novo o capítulo de número 1 e baseado naquilo que a gente vai estar lendo aí, a gente vai comentando, né, acerca de como o apóstolo Paulo ele vai falar aqui da perspectiva, do propósito e também do plano, da ordem, de como tudo. Você vai ver como fica claro, né, como o apóstolo Paulo está tratando sobre isso daqui, né, com esta igreja. Então vamos lá, capítulo 1, vamos começar lá no versículo 3, diz assim, ó: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresceste sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Versículo 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus. Veja como ele começa a falar aqui do juízo de Deus. Para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Versículo 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então aqui está falando da perspectiva, né, da convicção da recompensa dos santos. Ou seja, se hoje nós temos passado por tribulação, o Senhor realmente vai trazer o seu reino, o consolo sobre todos aqueles que estão segundo a sua vontade. Amém? Então é importante que a gente tenha isso. E lá no capítulo 2, versículo 8, diz assim: Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, que nós precisamos entender a perspectiva da igreja é essa, de que nossa leve e momentânea tribulação aqui produzirá para nós um efeito sobremodo grandioso. Então, aquilo que nós temos passado aqui é tão pequeno e irrisório perto daquilo que o Senhor tem preparado para os seus. Então, isso é algo que o apóstolo está tratando com eles, né, justamente para motivá-los a permanecer, a perseverar. E aí ele vai continuar, vamos voltar lá no versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, alivio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade e eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creem naquele dia. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o vosso Deus vos torne dignos de sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós, nele, segundo a graça do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele está falando sobre a importância, né, de nós entendermos o nosso propósito de vida, a importância de nós como igreja querer glorificar, louvar o nome do Senhor em todo o tempo, entender que nós estaremos juntos, unidos, né, nessa reunião dos santos, como diz o versículo 1, capítulo 2, né? Então que nós estejamos sempre atentos a tudo que o Senhor tem para nós. E por fim, ele fala sobre o plano, sobre a ordem, sobre como o Senhor, né, vai operar tudo isso. Então, no capítulo 2, ele vai desenvolver melhor isso. Então, ele vai dizer ali: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a quem não vos demovais, ou seja, não permita, né, que qualquer tipo de vento de doutrina, qualquer coisinha muda a sua mente. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola,
como se procedeste nós, supondo que tenha gerado o dia do Senhor. É tão interessante isso aqui, porque o apóstolo Paulo aos Gálatas vai escrever, nem que um anjo desça do céu, né, que pregue outro evangelho, a não ser o que nós temos pregado, né, não sigais, ou seja, nós precisamos ter essa noção. Né? Tem muita gente que quer pregar o novo, o extraordinário. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o Evangelho do Senhor, ele é vivo, é eficaz, e ele já está aqui para alcançar a nossa vida através e por meio da sua palavra. Então nós precisamos estar atentos a toda sorte de distorção. E aí ele vai continuar dizendo, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Né? O que é apostasia? Muito importante parar aqui para que você entenda. A apostasia é quando a pessoa ela abandona completamente a fé, é deixar de crer. Então é quando a pessoa rejeita o Senhor. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então aqui está falando do anticristo, aqui está falando daquele que vai vir para ser revelado como iníquo, ou seja, como aquele que já, né, é o próprio filho da perdição. O que está dizendo aqui, queridos? Que esse homem da iniquidade, né, conhecido como anticristo, ele existe desde sempre. E ele vem tentando implantar em todas as gerações, né, seus costumes para que tudo seja normal. Então a gente vê ao longo da história, né, situações de iniquidade acontecendo em todos os lugares do mundo. Então nós precisamos estar sempre atentos, né, porque a ação de Satanás, né, a ação maligna, né, que Satanás opera para que tudo, para que o pecado seja normal, para que as circunstâncias à nossa volta não haja pecado, tudo é o relativismo. Todas essas circunstâncias já fazem parte de uma arquitetação, né, ideologia de gênero, né? Todas as situações que a gente vê acontecer à nossa volta, tudo isso faz parte desse movimento, dessa ação maligna, né, que tenta, né, preparar o território, né, para a ação do anticristo. E aí ele vai continuar dizendo, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então esse iníquo, ele vai chegar a esse ponto, né, de se intitular o próprio Deus, né? Ele se opõe a tudo que é Deus, então ele se opõe à família, ele se opõe, né, ao culto, ele se opõe àquilo que é do Senhor. E será que o mundo em que nós vivemos hoje tem caminhado para isso? Será que nós não temos visto movimentos nesse aspecto, se opondo a tudo aquilo que é da parte do Senhor? E aí versículo 5 ele vai continuar dizendo, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente à ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então esse que agora o detém está ligado à ação do Espírito Santo por meio da igreja. Então o iníquo é aquele que não segue lei nenhuma. O iníquo é aquele que vive segundo a sua vontade. É a libertinagem. Então o iníquo ele vai agir quando não houver mais lei. Então nós precisamos entender isso. Então hoje nós vivemos direcionados pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que barra essa ação do iníquo. E aí ele continua dizendo, versículo 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira. Então, quando esse iníquo se manifestar, ele virá com sinais, com prodígios. As pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, que lindo. E às vezes a gente tem vivido isso. Falsas doutrinas, falsos mestres, milagres acontecendo.
E tudo isso sendo atribuído a Deus sem ser questionado, sem que nós venhamos refutar práticas erradas. E às vezes a gente não tem observado que tudo isso tem sido terreno fértil para que o iníquo venha se manifestar. E aí, versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Então a realidade é que as pessoas estão sendo enganadas para serem levadas à perdição. E nós, como cristãos, precisamos levar a palavra do Senhor para que essas vidas não se percam. Amém? Então, é uma palavra muito prática para a minha e para a sua vida. E nós precisamos estar sempre, né, de olho em tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. E, por fim, né, essa epístola ela trata, né, sobre a oração. Ela fala sobre orações que foram feitas pelo apóstolo Paulo. E aqui ela vai nos dar uma lição de vida, porque nós precisamos aprender a valorizar a oração, principalmente a oração da igreja, pelos irmãos, e como nós podemos fortalecer uns aos outros. Nós vamos ver lá no capítulo 1, versículos 11 e 12, né, o apóstolo Paulo fazendo um pedido, né, pedindo ao Senhor, né, para cumprir com poder os propósitos de Deus, ou seja, para que essa igreja possa alcançar os propósitos do Senhor. E qual que era o propósito dessa oração? Glorificar a Cristo. Então nós precisamos entender que a nossa vida ela está sendo conduzida para a glorificação do Senhor. Depois, lá no capítulo 2, versículo 16 e 17, ele vai fazer outra oração, dizendo assim, pedindo ao Senhor, vamos ler versículo 16 e 17, olha só o que o texto diz. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Ou seja, ele está falando aqui sobre a importância de nós sermos confirmados em toda boa obra, de estarmos sempre preparados para cumprir o propósito do Senhor. Depois ele vai fazer outra oração no capítulo 3, versículo 1, pedindo, né, sobre a importância de conduzir os corações de cada um de nós para que nós estejamos constantes no Senhor Jesus Cristo. Depois no capítulo 3 também, no versículo 16, ele vai fazer uma oração, né, fazendo uma petição para que nós possamos ter contínua paz em todas as circunstâncias, ou seja, não importa a tribulação, a dificuldade, que nós tenhamos paz em todo momento e tenhamos comunhão com Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo constrói nessa realidade para a igreja, que nós como igreja possamos estar atentos a isso, estar atento a falsas doutrinas que muitas das vezes são pregadas, estar atento, né, sobre como nós temos levado a nossa caminhada cristã, estar atento à volta de Jesus, como nós temos nos posicionado como agentes de propagação do Evangelho e, por fim, que nós estejamos atentos à oração uns pelos outros, a buscar nos fortalecer uns aos outros, a buscar como essa epístola, né, as duas epístolas aos Tessalonicenses, epístolas práticas, epístolas direcionadas, né, para que nós possamos estar fortalecendo uns aos outros e cumprir o propósito do Senhor como igreja. Então tudo isso vem para que eu e você possamos crescer em sabedoria e graça. E aí nós podemos concluir essa lição dizendo, né, aqui as palavras do apóstolo Paulo, que está lá no capítulo 3, versículo 16. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo,
vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Que nós possamos realmente, amados, estar sempre ligados, que nós possamos estimular uns aos outros em santidade, que nós possamos buscar, né, a cada dia crescer, né, e estar ligado ao trono do Senhor. Que o Senhor possa trazer essa continuidade sobre as nossas vidas, que nós possamos estar em paz em toda circunstância, mesmo em momentos de caos, mesmo em momentos de dificuldades, mesmo em momentos de guerra, nós possamos sentir a paz que só pode vir do Senhor sobre cada um de nós. Amém? Então que o Senhor possa a cada dia nos abençoar, a cada dia nos dar entendimento, que o Senhor possa trazer sobre nós a cada momento, né, essa compreensão. E eu quero deixar aqui, né, a indicação para que você esteja lendo, leia nessa epístola, medite nessa epístola, né, esteja, né, aliançado àquilo que o Senhor tem para a tua vida. Né, se você tiver alguma dúvida, né, pode estar postando no grupo, e também medite, né, na primeira epístola, leia as duas para que você entenda todo este contexto. Depois de nós estarmos estudando, depois de estarmos aqui falando a respeito, né, desta parte teórica, é importante a gente reler com um novo olhar para que o Senhor possa sempre nos conduzir ao centro da tua vontade. Amém? Que o Senhor possa abençoar a tua vida. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esta noite, né, onde nós podemos aprender mais dele. Querido Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, por estarmos juntos mais uma vez aprendendo a tua palavra. Que o Senhor esteja fortalecendo as nossas vidas, ó Deus, guardando-nos de toda sorte de males. Que a tua mão esteja constantemente sobre nós. Pai, abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa igreja, que nós, como corpo de Cristo, possamos crescer sólidos a cada dia mais, que possamos buscar no Senhor a direção para tudo na nossa vida, que estejamos ligados ao trono do Altíssimo. Obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia. Que a graça do Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja com todos nós hoje e sempre. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe a todos e nós estaremos juntos na próxima semana. Então não perca, né? Nós vamos continuar aí os nossos estudos e eu tenho certeza absoluta que seremos mais e mais edificados no nome de Jesus. Amém? Fique na paz e tenha uma ótima semana.